de gravar o resto, tá certo. Muito bem, muito obrigada. Olha lá. Para alguns autores, inclusive quando eu dou aula de teorias e técnicas e grupos, eu apresento o ciclo da família um pouco diferente dessa autora aqui. Eu apresento as 4 etapas, né? O casal, a formação do casal, o casal com filhos pequenos. Pensem na vida de uma família se construindo, tá? Primeiro são 2 adultos solteiros que se conhecem e formam um casal. Assim, não que é uma regra, mas assim, para a gente estudar, né? Aí depois vem o casal com filhos pequenos, depois o casal com filhos adolescentes, depois o casal com os filhos adultos, depois o casal com ninho vazio, se eu não me engano. O pessoal que foi da teorias e técnicas de grupo me ajuda aí, tá? Porque é tanta teoria sobre família que eu preciso lembrar que eu passei para o pessoal de teorias e técnicas de grupo semestre passado. Mas, via de regra, essa linha que eu passo em teorias e técnicas de grupo, quando eu falo de família, ela vai dividindo um pouco mais essas fases e analisando de uma forma mais passo a passo essas fases. Por exemplo, eu tenho um casal. Aí, de repente, esse casal... A primeira coisa, 2 adultos se casam. Primeira grande crise é qual será a nossa família, considerando que eu trago as regras, os valores e os hábitos da minha família de origem e você traz a sua. Então, o primeiro grande conflito quando se forma um núcleo familiar é sua família interna mais a minha família interna igual a nossa família. Esse ajuste do kit de regras familiares que cada um do casal traz é o grande desafio nessa fase em que logo se forma o jovem casal, tá? E isso vale para casal hétero, homo, não importa, isso vale para qualquer casal, tá? Todos trazemos a socialização de nossas famílias, os parâmetros. Ah, mas minha mãe fazia assim. Ah, mas a minha fazia assim. Tá, mas então como nós faremos? Porque eu não sou sua mãe, você, né? Eu não sou minha mãe, você não é sua mãe. Estamos aqui, esse é o nosso casamento. Então, quando a gente olha nesse sentido, olha só que interessante, né? Como essa fase, ela traz uma série de fenômenos, mas o grande desafio dessa fase é quem seremos nós enquanto casal e quem será a nossa família, certo? E, gente, é nesse período que dá muito bafão. Alguns membros dos casais acabam tendo uma dificuldade de se desprender daquele modelo filial e ingressar num modelo conjugal. Muitas vezes, os jovens casais vêm para a terapia de casal justamente pela dificuldade de construir um terreno deles, né? Uma família deles, que não é nem a de um nem a do outro, é a nossa, tá? E muitos casamentos, inclusive, acabam pela inabilidade dessa parelha em construir um terreno dos dois, tá? Por vezes a gente tem interferência direta dos familiares da família de origem, né? Os pais interferindo muito, os irmãos, os avós, né? E às vezes um dos membros do casal pode não enxergar esses fenômenos, né? Tamanha ligação que ainda mantém com a família de origem. Não é que você tem que se desligar, mas num dado aspecto, a se matar a condição de filho para se viver a condição de casal. Um determinado aspecto, sim. Né? Um determinado aspecto, sim. E para algumas pessoas é muito difícil fazer essa transição. Logo em seguida desse casal, vem o casal com família, com filho, o casal com filho pequeno. Nasce um pai e uma mãe. Aí, concordam comigo? Daquele casal não nasce só um filho, nasce um pai e uma mãe, ou uma mãe e uma mãe, um pai, não sei, mas nasce pessoas responsáveis por uma outra vida. E isso é muito impactante na vida do casal. Então, eu estou recortando aí brevemente assim, fenômenos importantes dessas fases, né? E aí toda a adaptação, né, da construção da parentalidade. Essa expressão tem sido muito falada, né? Sobretudo na psicologia jurídica, quando a gente estuda vara de família, vara da infância e juventude, né? Como assim, professora? Vara de família, traduz para mim o que você está querendo dizer. Bafão, seguinte, o casal se separou,
divórcio litigioso, e eles precisam saber quem vai ficar com a guarda dos filhos. Tá? Então, para a gente trabalhar nesse campo, para a gente atuar nesse campo, a gente precisa entender, né, sobre parentalidade. Como é ser pai, como é ser mãe, cumprir a função paterna e materna, independente da orientação sexual desse casal. Tá? Então, a função paterna e materna, ela é uma função. Então, a gente já conversou sobre isso, né? Que a ideia de função, ela tá mais ampliada. E isso fala dos novos modelos de família, dos novos funcionamentos familiares. E aí o nosso texto fala lá mais para frente que a gente não fala numa nova família brasileira. A gente fala de uma coisa que é inerente às famílias, que é a transformação das famílias ao longo do tempo. Porque as famílias, enquanto grupo, elas não são só os membros não são só auto-influenciáveis, como num sistema, né? Não são só um sistema em que uma engrenagem interfere na outra e, consequentemente, não só isso, esse sistema também tem influência da sociedade em que ele está inserido, da cultura em que ele está inserido, que essa família está inserida, e do momento histórico em que essa família está inserida. Concordam comigo que uma família em 2021 tem uma estrutura muito diferente de uma família em 1920, tá? Então, veja, 100 anos para trás, que família nós teríamos, que sociedade nós tínhamos, que zeitgeist era esse, e evidentemente que tudo isso impactava nas relações familiares, impactava naquela relação entre os membros daquela família, tá? Então, eu tô passando assim, eu tô falando e depois vocês voltem e dêem uma olhada nos slides, tá? Então, o ciclo vital de uma família, certo? Ele envolve desde a sua constituição, e aí a gente vai entender aí a formação desse casal, 2 adultos, e a formação do núcleo conjugal, né, que é a conjugalidade, casal, né? E vai percorrendo essas fases até a morte dos indivíduos que iniciaram aquele núcleo familiar. Então, se eu tenho um casal hoje, vem os seus filhos, vai se desenvolvendo, até que os filhos saem de casa, o ninho fica vazio, os filhos crescem, adolescem, saem de casa, constituem suas famílias, o núcleo fica vazio, né? O ninho fica vazio. Esses adultos maduros vão viver suas vidas nessa adultez madura, a gente vai ver isso minuciosamente, até que falecem. É aí que a gente entende que o ciclo vital da família se completou, tá? Então, é simples de a gente entender, né? Então, esse ciclo vital começa com a formação do casal até a morte dos indivíduos que iniciaram aquele núcleo familiar, tá? Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por estudar família. Eu acho família tudo de bom para a gente estudar. Eu acho demais. E nas políticas públicas que eu trabalhei também muito, família é a matriz para a gente trabalhar. E a gente vai ver isso mais adiante, né? Como o Estado lida, por exemplo, a política de assistência social. Ela tem uma coisa, foi meu aluno em políticas públicas, deve recordar. Política de assistência social, ela estabelece a família como a célula de base em que essa política pública vai trabalhar as potencialidades dos indivíduos. Então, quando a assistência social, CRAS, CREAS, acolhimento de criança e adolescente, atendimento à população de rua, idoso em unidade de acolhimento, pessoas com deficiência, quando a gente vai olhar para as vulnerabilidades que essas pessoas podem ter ao longo da vida, a gente olha sempre para o núcleo familiar e potencializa a família enquanto um locus, enquanto um lugar com alta capacidade protetiva para os seus membros. Então, quando eu disse para vocês assim, quando eu citei a Van, né, e falei assim, ela denunciava, né, representava no conselho na intenção de que aquela família fosse trabalhada. Não é que aquela família perdesse suas crianças, mas que as vulnerabilidades daquela família fossem conhecidas pelas políticas públicas, porque aquela família tinha direito a ser amparada. Ela tem direito a ser preparada para cuidar de seus filhos. Porque nem todo pai, toda mãe que hoje tem seus filhos tiveram modelos de parentalidade saudáveis.
Muita gente teve uma vida terrível em família, né? E que não foi ensinado, que não foi investido psiquicamente para conseguir reproduzir com seus filhos esse cuidado, esse zelo. Algumas pessoas não tiveram isso e conseguem superar e ser pais e mães extremamente protetivos, até mesmo em reação ao que viveram, né? Mas nem todo mundo consegue ter essa resiliência tão potente se não for auxiliado a fazer isso. Então, numa família de uma criança que cresceu tomando porrada, com os pais usuários de substância, vou construir um contexto bem vulnerável, tá? Nunca usem a expressão família desestruturada, a tia já falou isso para vocês. Família vulnerável, né? Com vários elementos de vulnerabilidade. Então, assim, digamos que eu tenho um núcleo familiar com baixíssima capacidade econômica, ou seja, vulnerabilidade econômica. Eu junto a isso uso de substâncias psicoativas, eu junto a isso violência de gênero, né? O casal se agride, né? E essas crianças crescendo nesse núcleo, o que elas vão ter de socialização dentro do lar, né? Elas vão a chance delas entenderem que aquilo é assim que funciona uma família, sobretudo se ela não tiver contato com outro núcleo familiar que contraponha isso para ela, que mostre que existe uma outra possibilidade, a tendência de ela reproduzir isso na vida adulta é muito grande, né? Quem só tem martelo, gente, pensa que tudo é prego, não é verdade? Eu adoro esses ditos populares, eles são extremamente didáticos. Mas é verdade. Se eu só tenho martelo, para mim tudo é prego, eu só vou martelar as coisas, né? Então, quando a gente fala que representar no conselho é levar uma vulnerabilidade da família para que as políticas públicas responsáveis trabalhem aquele núcleo, ensinem esses adultos a serem protetivos, acolha também esses adultos, né? Porque por vezes o que a gente tem no adulto é uma criança vulnerável que está lá dentro, que precisa ser escutada, que precisa ser trabalhada, que precisa ser investida psiquicamente por alguém. Pode ser que nunca, na vida inteira, alguém tenha investido psiquicamente naquele adulto. E aí ele reproduz com seus filhos os parâmetros aos quais ele foi submetido. Tá? Então, por isso que é muito importante a gente entender de família para qualquer trabalho que façamos, porque, como eu já disse para vocês, quando senta um indivíduo na nossa frente, o que está atrás dele é uma fila de ancestrais. A gente não se livra disso. Mesmo que a gente tenha nascido numa família e crescido numa unidade de acolhimento, essa fila simbólica existe e ela está atrás de nós. E parte dos conflitos das pessoas residem nessas relações. Por isso que família é extremamente importante de a gente entender como funciona, tá bom? Maravilha? Então fica claro aí que nesse enfoque que nossa autora, né? Eu acho que eu não me lembro quem é, foi uma mulher, quem é a moça que escreveu? A Ceneide e a Cristiana. Quando elas escrevem, elas pegam esse parâmetro de ciclo vital. Não tem problema. São recortes teóricos para a gente entender os fenômenos, tá? Porque dentro dessa construção de 4 grandes ciclos vitais aqui, está contemplado todos os fenômenos que eu comecei a citar para vocês daquela outra classificação. Importante a gente entender fenômenos inerentes, mais ou menos ali àquela faixa de vivência familiar, e que se dá dessa maneira em quase todas as famílias brasileiras, tá? Maravilha? Quando a gente olha para essa visão de ciclo vital, vejam, a gente olha para essas faixas do ciclo, né? Casal, depois casal com filho pequeno, filho adolescente, os filhos saindo de casa formando seus casamentos, até o ninho vazio e esse caminhar do envelhecimento. Quando eu olho assim, eu enxergo a família panoramicamente, como se eu subisse igual um drone e olhasse a família lá de cima e visse cada fase do ciclo das vidas daquelas pessoas que se dá junto, né, acontecendo. Eu olho para essa família de uma forma panorâmica, o seu passado, o seu presente e o seu futuro, né? Mas eu também consigo olhar os focos dos períodos do desenvolvimento daquela família. Então, é por isso que diz, quando eu olho para o ciclo vital, eu tenho uma visão panorâmica, mas também focal.
Eu enxergo que são etapas da vida, do ciclo da família, e eu posso voltar em cada ciclo e aproximar. Eu dou um zoom, que nem o Google Earth aquele. Eu dou aquele zoom, vou aproximando, aproximando, aproximando. Eu quero ver a relação do pai com o filho homem na adolescência. Tum, 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 aproximo e enxergo. Olho para isso. Aquele subsistema, que a gente chama em sistêmica. Pai e filho homem. Pai adulto, filho adolescente. Como se deu esse recorte relacional nesse período, tá? Então, essa visão sistêmica nos aparelha para isso, para olhar para o macro e para o micro, e fazer que nem o Google Earth. Vai e vem, até conseguir enxergar o número da casa. Bem stalker. Tá bom? Bem persecutórios. Olha lá, uma das coisas que é muito curioso quando a gente estuda as famílias brasileiras é que as nossas famílias, elas não costumam, em sua grande maioria, ficarem vazias no período do ninho vazio. E isso é muito interessante, muito diferente, por exemplo, e aí as autoras tomam em comparação, as famílias norte-americanas, né? Chega um dado momento, os filhos saem de casa, ou porque vão morar sozinhos, ou porque vão se casar. E o que se constata nessa pesquisa que as colegas fizeram aqui, né? Se não me engano, foi em 2002 ou 97, eu não consegui entender direito. Em 95, eu acho que as meninas começaram essa pesquisa. O que elas se deram conta? Puxa, as famílias brasileiras, os ninhos não chegam a ficar vazios. Sobretudo as famílias brasileiras vulneráveis, em situação de vulnerabilidade. Por quê? Os avós cuidam dos netos. Os pais vão trabalhar, muitas famílias vulneráveis arrimadas pelas mães, né, pelas mulheres, muitas famílias vulneráveis economicamente. E olha só, uma questão importante para a gente falar. Mulher arrimando família, eu devo guardar a seguinte informação: verificar vulnerabilidade. Por quê? Mulheres ganham menos que os homens. Eu terei um núcleo com uma renda no mínimo de 20 a 30% menor do que se quem arrimasse fosse um homem. Não é a professora que está dizendo, é o IBGE, todos os institutos de pesquisa sérios do Brasil comprovam. Quando a mulher tem maior escolaridade, a disparidade salarial é em torno de 20%. Será que eu estou fazendo? Eu vou ver isso direito, mas eu acho que eu estou invertendo. Quando a mulher tem uma maior... Isso, é assim. Maior qualificação da mulher, menor a disparidade salarial. Então, mulheres com uma melhor classificação de estudo, ou seja, mulheres com maior qualificação do ponto de vista acadêmico, tendem a ter uma disparidade menor com os homens. Funções aí mais simples, menos complexas, essa disparidade fica um pouco maior e sobe para mais ou menos 30%, tá? Então, se eu tenho um núcleo familiar, mas não importa tanto essa diversidade, o que importa é o seguinte: se eu tenho um núcleo arrimado por mulher, eu vou guardar a seguinte hipótese: tendência de vulnerabilidade econômica em torno de 20 a 30% menos, certo? Se eu estou lidando com olha os marcadores, se eu estou lidando com uma mulher que arrima a família e é uma mulher preta, olha a sobreposição. A chance de eu ter um salário menor é maior ainda. Por quê? IBGE e várias outras fontes nos falam, IPEA, Instituto de Pesquisa Aplicada, né, brasileiro, o IPEA nos diz sobre isso. Pretos ganham menos, mulheres pretas ganham menos do que qualquer outra pessoa no tecido social. Não é a professora que está dizendo, são os estudos que dizem. Então, se eu tenho uma família arrimada por mulher e essa mulher for preta, eu somei mais um marcador de vulnerabilidade social. Beleza? Tá? Então, isso eu preciso estar atenta quando eu vou olhar para essas famílias. Nesse sentido, há uma tendência muito grande a famílias arrimadas por mulheres terem o suporte dos avós, tá? Isso é muito comum, famílias arrimadas por mulheres terem o suporte dos avós. E esse ninho não ficar vazio, porque daí a filha, ou o filho, então, uma família, volta para o lar e traz seus filhos,
para que os avós possam cuidar desses filhos enquanto esses adultos em idade produtiva seguem trabalhando para trazer o sustento. Muitas vezes esses avós já são aposentados, a gente sabe hoje que boa parte das rendas das famílias se constituem pela aposentadoria dos idosos, né? Que é aquela renda de base mais segura, e os adultos em idade produtiva saem para trabalhar. Se perdem seus empregos, tem esse resguardo do núcleo familiar com a família que constituiu e a família de onde veio. Isso é muito comum nas famílias brasileiras, tá? Sobretudo nas famílias com elementos variados de vulnerabilidade. Beleza? Tá? Então a gente precisa estar atento a isso, né? Aqui já no próximo slide que tem as fases, né? E aí eu já pincelei isso aqui com vocês, mas tem coisas interessantes para a gente ver aqui. A fase da aquisição, que as autoras citam, é o período onde se dá a união do casal. Aquisição do quê, gente? A aquisição de uma família, né? E aí forma essa autora que as autoras do livro citam, ela engloba na mesma fase a união do casal, o nascimento dos filhos e o adolescer dos filhos. Tá? Então, para essa linha teórica, isso é teoria, vocês podem usar o outro modelo, mas agora nós vamos olhar esse aqui. Ele coloca na fase da aquisição, essa primeira fase, que contempla a união do casal, o nascimento do filho, o crescimento do filho e o adolescer. Quando ele fala dessa fase, é nessa fase que a próprio modelo, o jeitão, aquele estilo de família se estabelece. Então, aqui, nessa fase, para esse autor, está contido os fenômenos do casal recém-formado, o fenômeno do casal que se torna pai e mãe, e o fenômeno que vem logo em seguida na outra fase, ele já prepara para a próxima fase que vem, que é quando os filhos adolescem e os pais adolescem de novo. E isso é muito interessante, tá? Principal marcador dessa primeira fase, a fase de aquisição. Ela chama-se aquisição porque a aquisição é da parentalidade. A fase da aquisição é a fase em que nasce um núcleo familiar. O que se adquire aqui é uma família. Cada indivíduo constrói a sua. Tá certo? Então, nessa primeira fase está contemplado isso daí até a pré-adolescência. Aí depois nós entramos na segunda fase teórica, que é a fase da família adolescente. E é muito interessante. Quem já teve filho adolescente, ou tem filho adolescente, ou tem irmãos, sabe? A adolescência dos filhos traz umas... Quem é que deu Psicologia do Desenvolvimento 2 para vocês? Eu dou para a turma da manhã. Adoro essa matéria. Adolescência, adultez e envelhecimento. Quem dá 2 para vocês? Quem deu ou dá? Para o quarto semestre foi a Marili. A Ana Cláudia está dando para o terceiro semestre. Ah, tá. Ó, se quiserem, as minhas aulas de Psicologia do Desenvolvimento estão abertas no meu canal no YouTube, tá? É uma aula a mais para vocês assistirem, né? Aí tem a aula com a Ana, minha amiga, tem a aula com a Ana, e vão lá e dão uma olhada nas minhas, tá? Complementem, às vezes tem um trabalho para fazer, de repente o trabalho pode estar descrito lá numa aula minha, vão lá e dão uma olhada. Tá? É legal, eu adoro dar essa disciplina, eu gosto muito de dar essa disciplina, é bem bacana. O que vocês estão sorrindo, essas carinhas marotas? Estão tudo com as caras de criança fazendo arte. A gente fica feliz. Só vocês que perdem, porque eu assisto tudo, até a jurídica, porque eu amo quando tá lá de direito. Ó, tô lá associando. As aulas que eu dei pro direito! Quero seguir alguma coisa na jurídica aí, então vou lá, cutuco tudinho. Legal, é mesmo. Tá? Porque eu deixo as minhas aulas, só não deixo abertas as aulas em que a gente expõe algo íntimo, assim, sabe? Que a turma expõe algo íntimo, eu também, daí essas aulas ficam fechadas. Mas, em sua grande maioria, elas são abertas, é para vocês irem lá e aproveitarem mesmo. Aquele canal é para vocês, entendeu? Não tem outra função. E até as postagens no Instagram também, né, professora? São.
São sim, vocês estão ligados, né? Verdade, baixei um livro essa semana que a senhora postou lá. Ó, socializa aí, passa para nós. Qual livro que você achou? É o da capinha roxa. Deixa eu ver se eu acho o nome. Ah, o Psicologia Psicossomática. Isso! Ah, baita livrão. Esse eu tenho também, mas manda para os seus colegas, é importante. Esse aqui, gente, ó, é um clássico da psicologia psicossomática. Esse livro é o olho da cara. E ter ele em PDF é muito legal, hein? Peraí que eu já vou mostrar, peraí. Esse aqui, ó, Psicossomática hoje, ó. Exatamente esse. Eu achei ele todinho em PDF. Maravilhoso. Comecei a ler. Passa Quer dizer, o pro pessoal. aplicativo lê para mim. Ah, lê para você? É. Ó, passa para os seus colegas, tá? Passa para eles, para quem tiver interesse, passa. É um livro maravilhoso, super bom, gente. Quem gosta, principalmente quem gosta de psicologia hospitalar, bah, eu dei psicologia hospitalar lá em Limeira. Era uma matéria que eu dava lá quando eu dava aula na Anguera, em Limeira. E eu usei esse livro aqui, ó, de muito síndrome de burnout, ó, o estudante de medicina e a morte, como lidar com a morte, o psicólogo e a morte e o morrer, estresse no trabalho, doenças que a gente acaba tendo no corpo, né? Em função do estresse no trabalho. Então, o livro é maravilhoso, super. A imagem corporal, o quanto impacta a imagem que a gente tem sobre o nosso corpo, né, em relação ao nosso adoecer. Né? É muito interessante, sobretudo, como ele fala de psicossomática, ele vai sempre traçar a relação entre os impactos dos aspectos psíquicos no adoecimento do corpo ou na reabilitação do corpo. Então, ele é um livro maravilhoso para quem gosta, uma baita pedida, tá? Então, sim, eu já me dei conta que o meu Instagram ele está para os meus alunos. A verdade é essa. Devagarzinho eu fui, cheguei só em vocês agora. Tá bom? Bom, então vamos seguir. A fase da família ciclo vital com filhos adolescentes é muito bacana, é muito interessante, né? Existem os lutos, né? Vocês já devem ter visto com a Ana, com a Claudinha, Ana Cláudia, os lutos que o adolescente entra, né? O luto pelos pais da infância, ou seja, os pais da criança morrem, porque agora ele é um adolescente, vai ter que nascer os pais do adolescente, certo? O luto pelo corpo infantil, outrora meu corpo era de criança e agora coisas estão acontecendo nele, né? E eu não sou mais uma criança, e não voltarei mais a ser, né? E o luto pela identidade infantil. Eu me entendia como criança, existia no mundo como criança, o mundo interagia comigo, eu sendo uma criança. Mas agora eu não entendo por que, quando eu passo na rua, os homens mexem comigo. Absurdo, né? Meninas de 11, 12 anos, né? Que começam a ter um desenvolvimento corporal das mamas e já começam a sofrer o assédio numa sociedade que viola meninas, onde 70% das pessoas do sexo feminino que são violentadas sexualmente são meninas até 12 anos. Né? Vamos falar de uma sociedade que não só usurpa o corpo da mulher, como também usurpa o corpo da menina. Tá? Então, essa é a nossa sociedade. Essa é a sociedade em que a gente vive. 70% das pessoas do sexo feminino que são violentadas são meninas até 12 anos. Bom, então, esse luto pelo corpo infantil também se dá, porque aquele corpo que outrora era de uma criança, ele está diferente. Ele tem pelo, pubescere, puberdade, né? Ele começa a ter um aumento da densidade óssea, muscular, né? Os caracteres sexuais secundários começam a aparecer, o broto mamário, os testículos, né, se desenvolvem mais, né? Então, tudo isso faz com que aquele indivíduo sinta que um corpo do passado ele não existe mais e ele não voltará a existir, exceto psicopatologia agora. Em quadros como de anorexia, onde os psicanalistas costumam trazer entendimentos psicodinâmicos da anorexia
como se, de uma certa forma, a pessoa com anorexia, predominantemente mulheres, né, esmagadoramente mulheres, é como se aquela mulher negasse é como se aquela moça negasse o tornar-se mulher. E, de uma certa forma, em nível inconsciente, aquele psiquismo decidisse, por motivos muito profundos, voltar a ser criança. O que acontece com a anorexia? Né? Uma das primeiras coisas é a amenorreia. Corta a menstruação. Não se alimenta, emagrece, corta a menstruação. E o corpo começa a perder as formas vultosas, né? Torneadas de mulher adulta e volta a ter aquele corpo mais reto, sequinho, né? De uma criança. Ou mesmo que não sequinho, mas um corpo, nesse caso, sim, né? Porque a pessoa vai emagrecer, 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 até que sumam essas características de mulher adulta e se aproxime muito mais a uma característica de menina, tá? Eu estou falando um pouco da psicodinâmica da anorexia para falar de adolescência e falar... Então, o que é importante vocês lembrarem aí sempre do adolescer? Que a psicanálise sempre vai trazer, e isso faz muito sentido para qualquer linha. Os lutos. Os 3 lutos, inclusive é conteúdo de concurso. Se vocês forem prestar um concurso um dia... E adolescência for o tema, e psicanálise for um dos recortes teóricos, eu queimo o meu diploma de graduação, mestrado, doutorado, doutorado eu não tenho, especialização, todas as especializações, eu queimo tudo, se não cai num concurso uma pergunta dessa. Então, conhecer os 3 lutos da adolescência é fundamental, tem que estar na ponta da língua. Quais são os 3 lutos da adolescência? Luto pelo corpo infantil, luto pela identidade infantil, luto pelos pais da infância. Tá? Beleza? Vocês vão gabaritar a prova da Cláudia. A pessoa é pouco prepotente. Acha que com uma questão que ela falou, o aluno vai gabaritar a aula. Tá? Mas se for essa questão, vocês vão acertar. Tá? Inclusive, vão saber Você pode discorrer. repetir, Karina? Tá certo. Ó, os 3 lutos da adolescência, hein? Para a psicanálise, principalmente para Arminda Aberasturi e Maurício Knobel, tá? São clássicos. Luto pelo corpo infantil, luto pelos pais da infância e luto pela identidade infantil. Então, vamos botar aqui, ó. O corpo jamais será o mesmo. O corpo da criança deixou de existir. A identidade também não será a mesma. Não tem como eu querer seguir fixado na infância. Adolescer se faz necessário, não é uma escolha. E o luto pelos pais da infância. Os pais que outrora eram pais de uma criança não existem mais. E a tendência é que todo o núcleo familiar adoleça. Inclusive os pais voltem a ter alguns comportamentos adolescentes. Alguns, às vezes mais o pai, às vezes mais a mãe, às vezes mais um dos 2 do casal, tá? E às vezes os 2. Tá? Então, assim, aí o filho entra no quarto e bate a porta. Aí o pai que estava brigando também entra no outro quarto e bate a porta também. Tá? Pode acontecer? Pode sim, tá? E depender... Oi. Tem um livro da Lucélia Elizabeth que ela fala da arte de falar da morte para a criança. E tem um pedaço desse livro que fala sobre os estágios do corpo da criança para a adolescência e para a adultez. Ai, que legal! Fala para nós o nome, Noemi. A arte de falar da morte para crianças. Eu até tenho ele PDF. Manda para nós. Vou mandar. Ô, Noemi, você está me saindo uma biblioteca digital, né? A professora, depois que eu tô fascinada em ler livro, a senhora não tem ideia. Que ótimo! Que maravilha! Isso aí, vamos nos contagiar pelos livros, né? Muito bom, maravilha! É isso aí. Tá bom? Então é importante vocês, nessa fase da adolescência, aquela hierarquia evidente, o pai fala, o filho obedece, da infância, embora a infância hoje seja diferente da infância há algumas décadas atrás, mas essa autoridade absoluta, essa hierarquia tão determinada, ela vai dando uma diluída, porque os filhos adolescentes começam a dizer, como assim? Não concordo.
eles começam a argumentar. E, por vezes, as argumentações deles realmente fazem sentido, nos pegam, e a gente é obrigado a se tornar pai de adolescente, que é totalmente diferente de ser pai de criança. Tá? Então, quando vocês estiverem em suas clínicas, estiverem trabalhando, os pais vão chegar para vocês com o típico conflito de gerações, né? Isso é inerente às relações parentais. Só o conteúdo dos conflitos é que vai se transformando, tá? No momento histórico, né? Da cultura em que se fala, o tempo em que se vive, né? A sociedade muda, as famílias mudam, porque as famílias são integradas à sociedade. Elas fazem parte, tá certo? Bom, fase madura, né? É a fase mais longa do ciclo vital. Ela compreende quando os filhos, para esse autor, quando os filhos saem de casa, né? Os filhos saem de casa e ingressam no núcleo familiar os agregados, os genros, noras, né? Aqueles que se casam com os nossos bebezinhos, esses cretinos que roubam nossos filhos para constituir novas famílias. Isso não pode. Mas, e sim, na fase madura, e aí a gente está tomando assim, os criadores do núcleo familiar, né? Eles estão maduros. Nessa maturidade, os filhos saem de casa, né? Casam-se, ingressam novos membros da família, né? Geralmente os genros e noras, né? Começam algumas perdas, principalmente em relação ao envelhecimento dos primeiros membros, né? Começamos aí a ter alguns adoecimentos, a aposentadoria costuma vir nessa fase, o que é uma pequena morte. Numa sociedade capitalista como a nossa, onde o sujeito é o que ele pode produzir para a sociedade, ele é a sua mão de obra, né? Aposentar pode ser entendido como um atestado de invalidade. E, de uma certa forma, a nossa sociedade confirma isso. Tá? Muitos adultos, nessa fase madura, não conseguem aceitar o aposentar. Agora não tem mais problema, não vou mais aposentar mesmo, depois da reforma da Previdência. Então, essa fase aqui, esse medo não se precisa ter, ninguém vai aposentar mais mesmo. Desculpa, eu não podia perder essa piada. Mas, veja, então, nessa fase, começa-se a desviar um pouco o olhar daquela família que gerou todo mundo e volta-se esse olhar para as novas famílias constituídas a partir daquela, né? É aí que o idoso começa a ter esse envelhecimento potente do corpo, começa a ter esse caminhar para um lugar não mais de ser o centro do núcleo familiar, ele acaba se tornando o que outrora era o casal da geração, né, de onde tudo partia, ele passa a ir para um lugar mais secundário, e se a gente não tomar cuidado, Psicologia do Desenvolvimento 2, os nossos familiares idosos se sentem inúteis e sem importância ou valor na família. É extremamente triste quando a gente deixa de olhar para eles, porque a gente vive um tempo em que a experiência tem muito menos importância do que a novidade. Né? O nosso tempo, o nosso aqui e agora, ele valoriza o novo, o instantâneo, o absolutamente agora, né? E essa sabedoria de quem viveu mais tempo, né? Ela hoje em dia não é valorizada. Como antigamente se dizia, né? Devemos respeitar os mais velhos, né? Honrar os mais velhos. Esse não é um valor que seja passado maciçamente para as gerações que nós temos hoje. Né? Tudo é feito para ser descartado, inclusive as pessoas. Tá? E isso é algo muito triste do nosso tempo. Então, muitos de vocês vão trabalhar com idosos, ou num dado momento vão estar acompanhando os núcleos familiares e tenham esse olhar para esses indivíduos. Por vezes, muitas respostas para o núcleo familiar se encontram nesses indivíduos mais experientes. Eles guardam a história da família. E muitas vezes as chaves para a gente desmontar dilemas do núcleo familiar que se forma agora está lá nessas pessoas. Tá? Então, nesse sentido, é muito importante que a gente respeite e valorize essa memória dos idosos dentro dos núcleos familiares. Né? Eles guardam a memória da família. Tá? Eles são um potente espaço de informação e afeto. Né?
Então, nós, enquanto psicólogos, precisamos entender a importância e a potência desses indivíduos nos núcleos familiares, tá? Por vezes, a gente tira a família de um processo de adoecimento quando a gente abre a escuta do adulto maduro, né? Quer dizer, é aquele que traz a chave de reorganizar aquele sistema familiar, né? Porque ele tem uma pecinha que ninguém se deu conta. Tá? Então, vocês vão estar atentos a isso, vocês vão estar de olho nisso, beleza? Bom, e aí nessa fase madura vem essa coisa desse corpo que vai envelhecendo, e no Brasil é o momento da casa cheia, né? Onde os filhos vêm morar com seus pais e trazem os netos, e que maravilha! A minha família está exatamente nesse momento, né? Os meus pais moram no Rio Grande do Sul, tiveram um primeiro neto, meu sobrinho, que hoje está com 3 anos e pouco, quase 4 anos, e finalmente nós vamos conseguir o que queríamos há 14 anos, que é o tempo que eu moro aqui, eu e meu irmão, só tenho um irmão, que é trazer os nossos pais para perto de nós, né? Então, finalmente conseguiremos ter essa fase da casa cheia, porque eles virão morar perto de nós, justamente porque se deram conta de que seus corpos estão ficando mais vulneráveis, de que suas saúdes não são mais as mesmas, de que querem sim ver esse neto crescer, né? Ter esse ganho dessa convivência intergeracional, o que é algo muito saudável para todos, para os idosos, para os pais e para as crianças. É extremamente importante esse contato, né? Eu tenho uma foto linda que eu sempre trago comigo no celular. Meu pai gosta muito de mexer com a terra, né? Meu avô paterno gostava, nós gostamos, isso é uma coisa da nossa família, um legado da nossa família. E tem uma foto linda, em branco e preto, o meu pai colhendo tomatinho cereja, né? Ajoelhado, e o meu sobrinho de fralda e tudo, com um regador na mão, ajudando ele a colher tomate cereja. Aquela foto, para mim, ela fala dessa relação transgeracional, né? Do quanto todos ganhamos quando convivemos com os variados ciclos das nossas famílias, né? Isso é riqueza, isso é lindo, num tempo tão árido, né, de relações humanas. Então, aquela foto ilustra para mim uma ideia, né? Muito bacana, tá certo? E a fase última, né, que é a fase da longevidade, e aí quando esses filhos, né, conseguem se estruturar um pouco mais para poder sair desse ninho familhão, vem essa fase. Quando a gente fala de famílias economicamente mais privilegiadas, né, famílias que conseguiram aí ter um acúmulo de capital, uma certa situação econômica um pouco mais confortável, ou seja, os idosos são aposentados, têm suas rendas, os adultos com os filhos também têm suas rendas, né? Nessa fase vem o que a gente chama a fase da colheita, né? Então, esses adultos maduros podem descobrir novas possibilidades de diversão, de lazer, de autocuidado, né? Nessa fase também ela culmina com a viuvez, muitas vezes um dos parceiros se vai, falece, e aí aquele adulto que fica precisa lidar, né, com essa ausência, ser amparado novamente por esse núcleo familiar, agora num momento onde ele está bem mais vulnerável, né? Esse é o ciclo vital. Essa é a nossa história, né? Recortada de uma maneira linear. Eu estou falando de uma família onde não houve separação, não houve recasamento, né? Porque esse é um ciclo vital padrão. Mas aí podem acontecer vários fenômenos nos ciclos das famílias, inclusive uma separação do casal de origem, né? O casal originário, o que deu criação àquele núcleo familiar. Bom, aí a gente vai ter outros fenômenos para estudar em terapia de família. A separação em si, o processo do separar-se, como fica a parentalidade quando a conjugalidade não existe mais, o casal deixa de existir. Como é que o pai e a mãe, o pai e o pai, seguem sendo pais e mães, se não são mais um casal? Vão ficar jogando os filhos contra a outra parte do ex-casal?
promovendo sofrimento psíquico nas crianças, maltrato através da alienação parental? Ou vão conseguir dialogar como ex-casal e planejar como seguirá sendo a parentalidade, sendo que a conjugalidade não existe mais? Não sei se vocês sabem, mas existem linhas da terapia de casal que trabalham o divórcio. Existem linhas da terapia de família, de casal, que trabalham o divórcio. A gente vai ter um projeto muito lindo em parceria com o TJ, com o MP e com a Defensoria, aí na nossa universidade, que são as oficinas de parentalidade. Uma das coisas que provavelmente nós teremos são essas abordagens que trabalham a separação do casal para que não haja lesão na relação com os filhos. Então, a gente precisa trabalhar esse casal que deixará de ser um casal para que consigam seguir sendo pais dos seus filhos, sem causar sofrimento nos filhos. Tá? E por vezes, a gente precisa trabalhar isso com as pessoas para que isso se dê. Eu faço muito isso na Defensoria, tá? Através das conciliações que fazemos, onde nós, por vezes, conseguimos ter esse ganho de fazer esse ex-casal prospectar, pensar para frente e se ver como pais para sempre, embora não mais um casal, certo? E aí vem os recasamentos, e aí vem os filhos, os teus, os meus e os nossos, os filhos que eu trago do meu casamento anterior, que tu trazes do teu, e os filhos que teremos juntos. Como lidar com essa família nesse formato multi, tão real, tão atual, né? Tão Brasil isso, né, gente? Tão vida real isso, né? Isso é vida real, isso é família, né? Por isso de a gente não poder compactuar com essa ideia de que família é só um homem e uma mulher e seus filhos casados até que a morte os separe. Porque a gente sabe que 70% das famílias brasileiras não tem esse formato tradicional. 70% das famílias brasileiras não seguem esse modelo, esse recorte linear que a professora trouxe para vocês hoje, tá? Então, se a gente só vai considerar a família 30%, será que a gente está, de fato, contemplando as necessidades das famílias, né? Não sei, acho que não. Pode falar, quem levantou a mão, Vitor, pode falar. Karina, e a gente vai estudar ao longo dessa matéria, esses recortes, essas teorias que trabalham o divórcio, ou você tem um material para indicar para a gente já ir aprendendo um pouquinho sobre? A gente vai falar, sim, tá? Eu vou trazer, vai ter um texto que vocês vão estudar sobre separação, e aí, como eu tenho essa prática muito cotidiana na Defensoria, a gente vai trazer a teoria e eu vou fazer recortes mostrando para vocês como é que os fenômenos vão surgindo, né? Os ataques entre o ex-casal, a questão do dinheiro, né? Quem ganha mais, quem subjuga quem acha que pode ficar com o filho porque ganha mais. Sabemos que na justiça brasileira renda não é critério para guarda, né? Renda não é critério para guarda. Hoje em dia nós temos a predominância da guarda compartilhada, justamente pela colaboração da psicologia na ciência jurídica, dizendo a convivência com a figura parental do pai e da mãe é imprescindível e não devemos priorizar nem A nem B, porque a convivência para a criança com ambas figuras é imprescindível. Então, o judiciário brasileiro assume no seu arcabouço teórico que a guarda compartilhada de igual para igual entre os pais é a ideal. Não que, porque para um casal compartilhar a guarda, a gente tem que fazer muito bem feito esse trabalho de manutenção da parentalidade, embora não haja mais a conjugalidade, né? Então, muitas vezes, mesmo essa tendo de ser a guarda que os juízes devam estabelecer em maior quantidade, na realidade isso não tem se estabelecido assim em grande volume, justamente porque os ex-casais têm muita dificuldade de estabelecer quais os termos para seguirem criando seus filhos, agora que não são mais um casal. Imagina que lindo se a gente conseguisse ter uma potência de trabalho, que é o que a gente vai tentar fazer aqui, trabalhar esses casais,
para que a gente diminua o dano nesses filhos, né, e possa ter gerações mais saudáveis, inclusive com parâmetros de casamento e família mais saudáveis. Meu pai e minha mãe são separados, mas eles me amam e me cuidam, e eles se falam, eles são amigos. Respeito, né? Você está mostrando para o seu filho o que é o respeito com o outro, né? Sem contar que as figuras parentais são fundamentais para os filhos. É uma facada num filho quando você detona, porque a pessoa pode ter sido um péssimo marido ou uma péssima esposa, mas ser um excelente pai, uma excelente mãe, né? E a gente não pode misturar essas coisas, né? Ok? Eu trabalho muito com isso na defensoria, tá? E a gente fica muito feliz quando consegue fazer com que os pais se deem conta, né? E consigam arrefecer. Quer ver uma coisa que gera muita raiva, sobretudo nos homens? Traição. Putz, grila. A gente está lidando com um caso que eu estou, assim, perplexa, né? Enfim, não posso entrar em detalhes, porque às vezes a gente acaba entrando em detalhes e identifica um caso. É a minha prima! Isso aconteceu numa turma minha do direito. Puta merda. Nunca mais eu dou muitos elementos, tá? E aí precisei mentir. Olha que coisa feia. Além de entregar, ainda mentir. Não é esse caso. Aqui, ó. Putz, sorte que era uma aula presencial e não estava sendo gravada. Eu disse, ufa, tomar-lhe um processo administrativo, Deus o livre, tá? Mas aprendi, viu gravação, aprendi, foi uma vez só, não fiz mais. Olha lá, meus amores. E aí, nossas autoras, vocês conseguiram achar qual o ano exato dessa pesquisa? Porque eu fiquei com a maior dúvida. A pesquisa é feita com 1.500 famílias no estado de São Paulo. Eu fiquei com dúvida se foi em 2002, se foi em 97. Aí, alguma coisa entre 97 e 2002, tá? Se alguém achar aí durante a aula, eu agradeço muito. Mas eu virei do avesso aqui o livro e eu não achei esse ano da pesquisa. Não sei se 1990, década de 90, enfim. Olha lá, hein? O que eles viram com essa pesquisa, hein? Feita no estado de São Paulo, em 69 cidades do nosso estado, ou seja, uma amostragem variada. Parem de procurar qual é a data da pesquisa, prestem atenção na aula. Esses meus alunos são muito encarnados, né? Encarnado lá na minha terra quer dizer obstinado, tá? Parem, prestem atenção na aula. No intervalo vocês veem isso, seus tarados. O que a professora conhecer, né? Baixaram todas as cabecinhas aqui, fazendo a busca. Oh, meu Deus, os alunos aplicados é isso, né? Olha lá, hein? Nessa pesquisa aí, 1.500 famílias foram estudadas, né, em 69 cidades, ou seja, pegou um território super grande dentro do nosso estado, né? Recorte de classe social, classe média. Eu vou tentar, enquanto eu falo as características classe média, eu vou tentar traçar um paralelo com famílias mais vulneráveis do ponto de vista econômico, tá? Para a gente conseguir pensar as duas realidades. Até porque o Brasil tem um número gigantesco de famílias em situação de miséria e pobreza. E esses fenômenos aqui ficam totalmente diferentes quando a gente lida com uma família muito vulnerável, tá? Olha lá, hein? Primeira frase que as autoras falam, é muito importante a gente categorizar, né, entender de que classe social aquela amostragem é um recorte, tá? Então, é um recorte de classe média brasileira, estado de São Paulo, 69 cidades, tá? Incluindo a capital. Bom, o que eles foram ver? Quanto à estrutura familiar dessas famílias aí pesquisadas? O homem ainda segue sendo o provedor maior, tá? E, do ponto de vista econômico. E as mulheres ainda seguem, inclusive tem um texto de quem fez teorias e técnicas de grupo comigo, que fala sobre isso. Será que, de fato, a mulher que hoje fica só nas atividades do lar está escolhendo ficar? Porque há essa palavra, há essa ideia, né? De que a mulher, hoje, quando ela fica nas atividades do cuidado dos filhos e da casa, de que isso foi uma escolha. Esse texto, ele coloca um ponto de interrogação. Será que é uma escolha? Ou é algo histórico mascarado de escolha, tá? Porque eu fico... Espera só um pouquinho que eu vou pegar o livro que fala sobre isso. Espera aí. Esse livro aqui
É maravilhoso. A gente vai trabalhar ele também na disciplina. Casal e família, permanências e rupturas. Quer ver, ó? Tem um capítulo aqui. Conjugalidade dos pais na perspectiva dos filhos. Aqui, ó. De volta ao lar. Mulheres que se afastaram de uma carreira profissional para melhor se dedicar aos filhos. Retrocesso ou um novo modelo de família, tá? Então, esse livro é magnífico. Um monte de autores falando de vários temas. Como que é o nome, Pro? Do livro? Isso. Casal e Família, 2 pontos. Permanências e rupturas. É da Terezinha Feres Carneiro, grande autora das terapias de grupo, sobretudo de família. Uma grande autora. Uma autora que atualiza teorias mais antigas. Pega a teoria e traz ela para o aqui e agora, do momento que a gente vive. Uma das autoras que fala de famílias homoparentais, né? Um conteúdo extremamente atual, extremamente importante, porque essas famílias cada vez mais existem e chegam nas clínicas, porque essas famílias também têm seus problemas, e muitos deles relacionados com a própria questão da maneira como a família é, né? Não porque a família seja patológica, por ser uma família homoafetiva, mas porque a sociedade tende a patologizar famílias homoafetivas. E aí você tem que preparar os filhos para lidar com a sociedade, né? E aí é todo um preparo dessas crianças e desses adolescentes para poderem se posicionar em face daquela fala que vai desconsiderar a família dele, né? E aí você tem que fortalecer seus filhos para que eles entendam como lidar com isso, tá? E muitas vezes as crianças entram em sofrimento, sim, muito forte por causa disso, tá? Já tive família homoafetiva no consultório e boa parte dos problemas trazidos nasciam na discriminação e no preconceito. A criança crescia num lar protegido, extremamente saudável, mas na hora que ia para a interface escolar, bugava, porque a socialização primária, quando ia ter contato com a socialização secundária, as coisas não eram bem assim. A criança passava a ser confrontada se aquela família dela, de fato, era uma família que valia, ou uma família de verdade. E outras cocitas mais, né? Beleza? E aí, então, o que se viu nessa pesquisa? O homem ainda é o principal provedor, evidente, o homem ganha mais que a mulher. É mais comum que, havendo uma renda em média 30% maior, né, se nas mesmas funções, é evidente, né, que ainda essa questão machista estrutural ainda perpassa as famílias como um fantasma, né? E o machismo também faz com que os homens não aceitem que a mulher seja provedora, né? Não, eu ouvi de uma colega psicóloga, não, eu tenho uma determinada condição de trabalho, eu ganho mais que o meu marido, ela é uma funcionária pública de outra cidade, né, não daqui de Piracicaba, e o meu marido quer que eu pare de trabalhar na pandemia, porque ele não vai aceitar que eu fique trabalhando e ele não, né? Que eu... exatamente, eu ouvi de uma colega psicóloga, né? Estou quase me exonerando. Exoneração, gente, concurso público, tá? Pois bem. Enfim, claro que se eu tivesse intimidade, eu diria, amiga, vaza, cata teu filho e some no mundo. Não. Isso não, olha a parentalidade. Mas, meu amor, tu se liberta. Mas não pode. Eu não tinha intimidade para fazer isso. Mas que eu pensei. Né? Puxa vida, que sociedade é essa? Uma outra coisa bem interessante foi o aumento da escolarização nas mulheres, né? As mulheres têm estudado mais,
né, tem ingressado mais nas universidades. E se não me falha a memória, nós somos maioria nas universidades. Eu não tenho certeza, eu tenho a impressão que eu vi essa pesquisa. Mas, enfim, estamos em maior quantidade nas universidades, nos níveis técnicos, né? A nossa profissionalização aumentou também, temos nos dedicado mais às nossas carreiras, e a partir daí, alguns fenômenos reverberam nos núcleos familiares. A gente tem uma redução no número de filhos, uma postergação no momento da maternidade, ou seja, as mulheres estão tendo seus filhos mais tardiamente, porque estão conseguindo dar um primeiro investimento nas suas carreiras, e depois de estarem aí com as suas carreiras mais organizadas, o casal pensa em ter seus filhos, né? Estamos falando de classe média, gente. Se é classe média, esse padrão aqui é bem isso mesmo. Agora, se eu pensar que a escolarização para as classes mais pobres, ela não teve uma grande mudança, as mulheres mais vulneráveis economicamente, elas não estão tão bem assim quanto as mulheres de classe média e classe alta, né? Então, isso aqui é uma verdade para qual recorte? O recorte classe média alta também, né? E essa profissionalização, essa capacitação, ela vem muito mais para quem tem mais acessos, mais privilégios. Karina, mas tem um monte de gente mais vulnerável que consegue, mas o número, a quantidade é muito menor. E o esforço para chegar lá, né, a promoção de alguns acessos precisa se dar, senão essas pessoas não vão chegar, né? A gente sabe que a escolarização da mulher pobre preta segue sendo baixa, muito baixa. Então, se essa escolarização ela aumentou para algumas mulheres, ela não é uma escolarização inclusiva. Ela é uma escolarização que segue num critério de desigualdade, né? Tá bom? Maravilha? Beleza? Então, tá bom. Com isso, a gente tem também uma grande mudança aí, né? Impacto no orçamento familiar, as mulheres passam a contribuir mais aí no orçamento familiar, né? O homem passa a ter que lidar com essas transformações do papel da sua companheira dentro do lar, inclusive, por vezes, o não ter desejo de ter filhos. Muitas mulheres conseguem se posicionar dessa maneira, né? Dizer, olha, eu não quero, eu quero tocar a minha carreira. Então, isso traz transformações potentes nos tecidos familiares, né? E isso é uma coisa que a gente precisa ter clareza, né? Uma outra coisa que perdura é que a dinâmica familiar tem o amor como a base, né? A cola, né? A liga da dinâmica familiar segue sendo o amor entre os membros, e amor não significa não ter conflito, não confundam. Amor é uma coisa, ausência de conflito não tem, só dizem que depois que a gente morre, eu não sei ainda, que bom que não sei, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, onde tem família tem conflito, tá? E quando eu falo de amor, eu não estou falando de perfeição, mas então minha família não tem amor, a gente quebra pau. Não, família é família, família quebra pau mesmo. É isso, o conflito é inerente às relações humanas, né? E a família também. A grande diferença é que as famílias mais adaptadas conseguem lidar, equacionar os seus conflitos e seguir vivendo de uma maneira funcional, de uma maneira saudável, apesar dos conflitos, porque eles sempre terão. A própria passagem das fases do desenvolvimento humano já traz conflito. A entrada de um filho na adolescência já é por si só um balaio de conflito, que quem tem filho vai passar. Então, veja, a desacomodação, o conflito, a necessidade de se reordenar e se reorganizar vai estar sempre presente no tecido familiar. A família é um grupo dinâmico, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Márcio, quer falar? Sim, Karina. Pode falar. Interessante que eu tenho observado assim nos últimos anos é a presença da mulher nas corporações militares. E isso tem sido muito positivo, porque dá um olhar com mais amor, mais atenção, mais cuidado, mais proteção, e isso está sendo muito bacana. Nas corporações militares, seja no Corpo de Bombeiros, por exemplo, ocupando cargos assim, de comando, né? E até dentro do Exército Brasileiro já está começando. Então, eu acho isso muito bacana. Isso aí pode mudar, né, a forma de atuação
na polícia, principalmente nas comunidades, né? Eu acho que isso é uma perspectiva muito boa, sabe? Tomara que elas ocupem mais espaço. Você tem percebido isso? Uhum. Ok. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Já são 9h27, é isso mesmo? A gente não fez intervalo, vocês não falaram nada? Sim. Gente, eu ia dar um trabalho para vocês. Bom, agora eu vou tocar a aula até o... Bom, gente, eu simplesmente não percebi a aula passar. Não percebi a aula passar. Eu estava aqui olhando para o 9h28 e achando que era 8h28, pensando que ia dar a hora de eu dar intervalo. Que bom, né? Bom, desculpa, que bom não, né? Quem quiser ir ao banheiro, tomar uma água, então vá agora. Não, vamos tocar aqui agora e eu deixo o trabalho para vocês mandarem para a semana que vem, não tem problema, tá? A gente faz assim. Até porque é muito importante a gente passar por essa matéria de maneira aprofundada. Eu não quero passar batido pela matéria, quero dar uma base boa para vocês. Nem que a gente vá com toda a calma possível e eu depois grave aula para vocês poderem seguir complementando aí se eu não concluir todo o conteúdo, tá? Bom, então, assim, as famílias de classe média têm na busca do dinheiro, o bom e velho dinheiro, sempre sendo a celeuma familiar. Trabalhar para gerar renda, para poder profissionalizar os filhos, dar uma boa escolaridade, que isso é um ponto fundamental nas famílias brasileiras, né? A escolaridade para os filhos como um valor, como aquilo que a família deixa, um dos legados familiares, né? O estudo, né? O acesso ao estudo para os filhos, né? Há um aumento maior no compartilhamento de tarefas domésticas e no cuidado dos filhos, ou seja, os homens estão mais envolvidos, mas ainda estamos muito distantes da divisão igualitária de tarefas, tá? Isso é fato. Os homens costumam se envolver mais nas tarefas domésticas no início do casamento e no final da vida, lá na última fase. Nesse meio tempo, os homens acabam se distanciando dessa divisão das responsabilidades, seja com os filhos ou seja com a casa. Tá? O diálogo ainda, um grande propulsor das relações familiares, ou seja, a terapia de família está não por acaso, né? A promoção do diálogo entre a família, o esclarecimento dos movimentos disfuncionais no núcleo familiar, ainda seguem sendo aí os grandes fomentadores da coesão familiar. Diálogo, tá? Diálogo. O Natal, a grande festa, a festa que junta todo mundo. Não estou dizendo que todo mundo gosta, só estou dizendo que é uma grande festa, só isso, porque Natal gera muito desconforto em muitas pessoas, né? Por vários motivos, por ser um fechamento de ciclo anual, que muitos correlacionam com a morte, ou seja, por perder coisas. No Natal você tende a amar todo mundo, tem de desejar o que você fez. Não fiz nada, mano, não fiz nada. Então, há uma certa cobrança ali em torno desse período do ano, que para muitas pessoas é muito ansiogênico, né? É muito ansiogênico. É o momento de encarar, por vezes, histórias familiares e que nem sempre são prazerosas, né? Maravilha? A morte ainda sendo vista pelos núcleos familiares como um grande tabu, né? E aí pensando aí no fim dos ciclos das famílias, né, em que seus membros vão nos deixando, vão falecendo, ainda um grande tabu, né? E a virgindade, que nas famílias mais antigas era um valor, hoje está muito mais a virgindade da mulher, né? Vamos deixar bem claro, a virgindade da mulher, né? Porque a regra é uma regra diferente para homens e mulheres. Então, um pouco mais de maleabilidade para o início da vida sexual das mulheres antes que se casem, né? A vivência da experiência sexual. Beleza? E aí chegamos nessa lâmina que nos pergunta: há uma nova família brasileira, essencialmente, ou a gente está justamente lidando com algo que é inerente às famílias, mudar, transformarem-se, né?
pela própria mudança do mundo, né? Então, as nossas autoras colocam, embora tenhamos aí essas características que vimos na nossa pesquisa agora, não é uma nova família. A família, a partir do momento que... boa questão de prova, hein? Quer ver todo mundo prestar atenção e falar isso. Mas é uma boa questão de prova. Colocar assim, por exemplo, a questão dissertativa, tá? Alguém tinha me pedido, professora, não dá para fazer dissertativa? Não me lembro quem foi. Mas essa é uma boa questão, hein? É possível afirmar que no Brasil temos uma nova família. Disserte sobre isso. Eu estou afirmando uma coisa que, na visão dos nossos autores, está errado. Porque os nossos autores dizem assim, essas mudanças, elas são inerentes à mudança da sociedade como um todo, do tecido social, né? E, evidentemente, esta família sendo uma célula de base da socialização, é óbvio que essa família vai se transformar ao longo dos tempos. Ela não vive num mundo à parte, isolado, que não é influenciado pelos grupos externos. Ela é... Vamos pegar aí, uma família 1920. Reunião de família, todo mundo brigando, porque... Não, 1920 é muito cedo. 1950, todo mundo brigando, né? Os pais desesperados com a sua honra emporcalhada, porque a filha manteve relação sexual com um noivo, com o qual ela vai casar daqui a um mês. Mas não pode, isso é uma vergonha. 1950, tá? Vai casar com um cara daqui a um mês. Beleza? 2021. Será que a chance da gente ter esse tipo de reação, na grande maioria das famílias, há ainda a chance de que isso seja algo que desorganiza desse tanto uma família? Não, né? Os valores vão mudando, as famílias vão mudando, os fenômenos vão mudando, certo? Então, resposta: não há uma nova família necessariamente, professora, você quis me pegar. Como se diz na minha terra, um pega-ratão. Ratão é aquele que bobeia, mosqueia. É um pega-ratão da professora, porque não temos. Na verdade, a família está com a sua imensa capacidade de adaptação em funcionamento, está se transformando e nunca deixando de cumprir as suas funções principais. A função primeira, biológica, e depois biológica, juntar-se o núcleo, ter a prole e manter a espécie humana, porque a gente é bicho. A gente também tem, através da família, essa função. Porque a gente é bicho sociável, que reflete, que tem intelecto. Então, a gente se une não só para procriar, né? A gente se une para ter um núcleo que vai se fortalecer, se proteger, enfim, ser família, né? Beleza? Então, a gente está se transformando, mas sem deixar de cumprir as funções estruturantes que definem essa instituição que é a família. Tá bom? Maravilha? Vão acertar essa questão? Até porque está gravado, vocês vão lá assistir, né? Vão voltar lá no minuto tal só para anotar a questão. Seus patifes. Pensa que eu não conheço? Muito bem, é por isso que a gente grava a aula, pra vocês voltarem lá e pegarem a questão que a professora deu de bandeja para vocês. Olha que beleza. Então, olha lá, não há e nunca haverá uma nova versão da família brasileira, já que certamente teremos sempre uma família brasileira mutante, aquela que se reorganiza e se reinventa. Olha que lindo, né? Tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Eu estou na 7, estou bem na metade. Eu vou parar por aqui, eu vou retomar na aula que vem a partir da lâmina 7 e vou explicar para vocês agora o trabalho que vocês podem me mandar até a aula que vem. Bom? É o seguinte. Vocês vão pegar o capítulo 7 do livro, tá? Que é o que eu tinha pedido para vocês lerem para a aula passada, mas daí eu não dei a aula. E vocês vão pegar aí o seguinte, vocês vão caracterizar duplas, tá? Eu vou mandar essa parte aqui para vocês por e-mail, tá? As regras do trabalho, direitinho. Vou mandar já para a Noemi por WhatsApp, não precisa nem da monitora. E aí a Noemi já passa para vocês.
Vocês vão pegar o capítulo 7 e vão caracterizar para mim, mas eu não quero que vocês copiem, eu quero que vocês expliquem. Cibernética de primeira ordem e de segunda ordem. Eu quero esses dois conceitos explicados pela dupla, tá? Pode fazer individual? Pode. Pode fazer em trio? Não. Ou individual ou dupla, tá? Eu quero que vocês expliquem o que é cibernética de primeira e de segunda ordem. E vocês vão até lá e vão escolher das linhas teóricas, né, as contemporâneas, que a autora cita aqui, lá pelas tantas, vocês vão pegar e vão escolher duas, só duas, e vão me explicar essas duas, com as palavras de vocês. Tá? Eu quero que vocês façam esse exercício, porque esse capítulo é árido. Eu preciso, aspas, forçar vocês a lerem, porque senão, quando eu der a aula, vai ser muito difícil para vocês assimilarem, tá? Então, na verdade, esse é uma questão metodológica que eu estou fazendo com vocês, para que vocês fixem esses conteúdos, tá? Esse trabalho, mas, Karina, o que eu ganho com isso? Pois bem, se fizerem esse trabalho direitinho, do ponto de eu olhar e dizer assim, putz, que legal, realmente o aluno colocou o entendimento dele aqui na teoria. Vocês podem ganhar até 1 ponto somado na nota de B1. Se vocês fizeram B1 e tiraram 600, vocês vão ficar com 700 se fizerem esse trabalho a contento. Ou seja, às vezes, vocês já vejam só, dos 1000 pontos de B1, 100 vão ser de atividades, não é? Que vocês vão fazer, que de lambuja, vocês fazendo as atividades lá, vocês já vão ganhar. Mais 100, se vocês fizerem esse trabalho direitinho, a contento. Então, vocês já têm 200 pontos ganhos, só se fizerem isso. E aí a prova, 800, que é para vocês garantirem uma boa nota, tá? Por quê? Para mim é importante que vocês me demonstrem o entendimento desses conceitos. Eu quero que vocês fixem o conteúdo, tá bom? Pro, minha Oi. internet deu uma cortada. Boa noite. Boa noite. Minha internet deu uma caída aqui. Você pode sintetizar de novo o que você quer? Caiu Tá. aqui. Eu vou mandar por e-mail isso, Obrigada. tá? Mas, ó, capítulo 7, vocês vão caracterizar aqui, ó. com as palavras de vocês o que é cibernética de primeira e de segunda ordem. E vão escolher 2 linhas teóricas pós-modernas para explicá-las com suas próprias palavras, tá bom? Vai valer quem fizer bem feito. Pode valer até 1 ponto somado na nota da prova de B1. Então, eu não vou dividir, não, somado. Porém, quando mandarem, solicitem confirmação de recebimento da monitora, tá? Ju, confirma para mim que tu recebeste, tá? Mandem num dia, no máximo no outro, vocês já cobrem a Juliana para ela falar se recebeu, tá? Para que vocês não sejam prejudicados. Porque o que ela vai fazer? Eu vou corrigir tudo isso e vou dizer, Ju, para tal aluno você dá 500 pontos, para tal aluno você pode dar 100. E assim eu vou passando a nota para a Juliana, porque esse é um controle que ela não lança no AVA, ela fica com ela. Quando eu fecho a nota da prova, ela me diz, Cátia, mandei a lista dos alunos com a nota adicional para você acrescentar e lançar B1 no sistema. Tá bom? É uma chance a mais de vocês terem nota. Eu vou mandar isso aqui para os representantes, tá? Para a Noemi e para o Vitor também, né, Vitor? Por favor, que eu repasso para o pessoal, Karina, pode deixar. Tá, beleza. Márcia também, mas daí a Márcia compartilha comigo. Tá. Eu vou mandar, então, eu vou fazer assim, eu vou mandar para o Vitor agora. No que eu acabar a aula, eu já mando e o Vitor manda para todo mundo, então. Tá? Combinado. Bom? Isso daí, esse trabalho é para a próxima aula, né? Sim. Próxima aula, até às 11h59 da semana que vem, da terça da semana que vem, vocês podem me... ou em dupla ou individual. Não mais do que dupla, tá? Porque se vocês quiserem ter um colega aí, dialogar, trocar ideia e tal, é legal, é bom também. Mas mais do que 2, daí pode virar bagunça, tá? Só repete de novo o tema, por favor. Capítulo 7, vocês vão caracterizar, descrever em que consiste, com as suas palavras, cibernética de primeira e de segunda ordem.
Quem leu o texto sabe do que eu estou falando. E das linhas teóricas pós-modernas, vocês vão escolher 2 e vão explicá-las com as palavras de vocês, tá? Façam aí fonte tamanho 12, aquela regra BNT básica ali que eu peço sempre, tá? Não me use uma fonte de 16 com espaçamento 2 que eu vou dar na cabeça de vocês, tá? Mentira. Você falou muito rápido. Mas eu vou mandar para vocês isso agora. E aí vocês leem lá direitinho, tá? Cibernética de primeira e segunda ordem. E 2 linhas teóricas pós-modernas para vocês explicarem em que elas consistem, os principais conceitos delas, tá? Quem não tiver na aula de hoje, tá? Não adianta, porque muita gente não tá e vai fazer e eu não vou saber. Tá bom, então isso aqui cai por terra. Agora, quem não entregar até terça que vem, não tem como entregar mais, nem adianta, tá? Só se tiver doente hoje e doente semana que vem e tiver um atestado, aí sim, óbvio, que eu vou aceitar, né? Pro, Oi. a gente tem uma amiga nossa que operou hoje, até ela nem tá assistindo, acho que a aula, porque ela operou. E aí não sei se ela vai conseguir, mas já tô deixando avisada. Tá, aí você faz assim, diga a ela, não sei se a cirurgia que ela fez inabilita ela até a semana que vem, né? Mas avisem a ela dos conceitos aí e peçam para ela entrar em contato pela monitoria, me explicar. Quem é a aluna? É a Gleice. Gleice. Ela é bem participativa, Pro. É que ela Tá, pede para ela me escrever lá e me dizer como é que ela tá para fazer esse trabalho. Eu não sei qual é a cirurgia que ela fez, nem quero abertamente perguntar, né? Vai que é alguma coisa mais íntima, mas diga para ela me escrever, tá? Me falar dessa condição, ou peça que alguém escreva por ela, se ela não tiver em condições, tá? Para a gente ver como é que a gente faz com a nota dela, tá bom? Tá bom, obrigado, Pro. Nada. Meus amores, vamos descansar, porque a professora meteu o louco hoje, tocou a aula sem intervalo. Bom, se eu estava com dúvida se eu tinha energia para fazer as coisas, eu acho que eu tenho. Né? Maravilha. Esse conteúdo é muito gostoso, né? É muito legal, é muito legal. Eu me empolgo com família. Tá bom, meus amores? Descansem, né? Semana que vem, então, eu concluo isso e explico algumas questões desse capítulo 7, mas eu acho que eu vou, nesse capítulo 7, o final dessa aula e o capítulo 7 eu consigo fazer no primeiro intervalo da semana que vem, e eu vou indicar mais um negócio de leitura para vocês, mais um texto para vocês lerem, tá? É do material que já está com vocês, fiquem tranquilos, tá bom? Perguntas? Nine? Então tá bom. Então nos vemos na semana que vem, certo? Tenham um bom trabalho, façam tranquilinhos, botem com as suas palavras, não se preocupem, eu quero entender que vocês entenderam, tá bom? Podem pesquisar outros materiais. Alguém pensou isso? Será que eu posso consultar outra bibliografia? Para essa pessoa que pensou isso, pode sim. Eu tenho até para mim que foram mais pessoas. Então pode sim, desde que vocês citem a fonte, não tem problema, tá bom? Descansem, fiquem bem. E até semana que vem, tá bom? Quem que tá batendo palminha? Eu não sabia que tinha isso. Que legal, muito obrigado. Corações, ó. Bem se vê que a professora só usa isso aqui para trabalhar, né? Muito bem, muito bem. Ó, sorrisinhos. Beijo. Até semana que vem, meus amores. Fiquem bem, tá? Cuidem-se. Boa noite, Pro. Tchau, boa noite. Quem não Boa está noite, vacinado, professora. fica em casa, hein? Quem não está vacinado e pode, fica em casa, hein, gente? Tá feia a coisa, hein? Tá feia a coisa, tá? Verdade. Beijos. Beijo, tchau. Tchau. Boa noite.